Você realmente conhece o caráter das pessoas ao seu redor, ou apenas a imagem que elas escolheram mostrar? No dia a dia, é fácil se deixar levar por palavras bonitas, gestos calculados e atitudes que parecem corretas à primeira vista. Mas o verdadeiro caráter não aparece em discursos nem em promessas. Ele se revela em detalhes silenciosos, em decisões pequenas, em comportamentos que muitas vezes passam despercebidos. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, esses sinais estão ali desde o início, só que nós ignoramos porque queremos acreditar na versão mais confortável da realidade. Talvez você já tenha confiado em alguém que parecia íntegro, educado e confiável, mas com o tempo começou a perceber pequenas incoerências. Um comentário desnecessário, uma atitude egoísta, uma promessa não cumprida. Nada grande o suficiente para gerar confronto, mas suficiente para criar uma sensação estranha. Isso acontece porque o caráter não se revela de forma dramática. Ele aparece em padrões repetidos, em como a pessoa trata quem não pode oferecer nada, em como reage quando comete um erro, em como age quando ninguém está observando. São nesses momentos que a psicologia do comportamento mostra quem alguém realmente é. O problema é que muitas pessoas analisam intenções quando deveriam observar atitudes. Elas escutam o que é dito, mas ignoram o que é feito. E é exatamente nesse espaço que surgem frustrações, decepções e relações desequilibradas. Porque quem domina a manipulação emocional sabe usar palavras para construir uma imagem, enquanto suas ações contam uma história diferente. Desenvolver inteligência emocional significa aprender a perceber essas diferenças, entender sinais sutis e não depender apenas da aparência social que alguém constrói. Existe uma diferença silenciosa entre quem parece ter caráter e quem demonstra caráter. Essa diferença aparece quando a pessoa não tem nada a ganhar, quando ninguém está avaliando, quando o interesse desaparece. É nesse momento que surgem comportamentos espontâneos, livres de esforço, que revelam valores reais. E quando você aprende a observar esses comportamentos, passa a enxergar além das palavras, além das promessas e além das aparências. E é exatamente isso que vamos explorar agora ao analisar os comportamentos que revelam o verdadeiro caráter. Antes de continuar, quero te convidar a fazer algo simples. Se você acredita que entender o comportamento humano e desenvolver inteligência emocional é essencial para evitar decepções, deixe o like neste vídeo agora. Esse gesto ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo sobre psicologia do caráter, manipulação emocional e leitura comportamental para mais pessoas que também estão tentando enxergar além das aparências. Às vezes, alguém está confiando nas palavras de outra pessoa sem perceber os sinais, e um vídeo como esse pode mudar completamente essa percepção. E eu quero te ouvir. Você já percebeu alguém que parecia ter um bom caráter, mas as atitudes mostraram algo diferente com o tempo? Comente aqui algo como "eu observo ações" ou "já ignorei sinais". Quando você escreve isso, você reforça sua consciência emocional e também cria uma conexão com outras pessoas que passaram pela mesma experiência. Esse tipo de interação transforma os comentários em um espaço de aprendizado coletivo, onde cada um começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Se você quer aprender a identificar manipulação psicológica, entender sinais silenciosos do comportamento humano e desenvolver poder mental para não se deixar enganar por aparências, inscreva-se no canal agora. Aqui você vai encontrar conteúdos sobre psicologia sombria, inteligência social, controle emocional e estratégias para ler o verdadeiro caráter das pessoas. E no próximo bloco, vamos começar a observar o primeiro comportamento silencioso que revela quem alguém realmente é, mesmo quando tudo parece normal.
O primeiro comportamento que revela o verdadeiro caráter de alguém é a forma como essa pessoa trata quem não pode oferecer nada em troca. Observe com atenção. Quando não há interesse, quando não há benefício, quando não há ganho social, como ela age? Pessoas com caráter consistente mantêm respeito independentemente da posição do outro. Já quem vive de aparência tende a ser gentil apenas quando existe vantagem. Esse detalhe parece pequeno, mas revela muito sobre a estrutura psicológica de alguém. Talvez você já tenha presenciado alguém educado com superiores, mas impaciente com quem considera inferior. Esse tipo de comportamento mostra que o respeito não é um valor, e sim uma estratégia. E quando o respeito é seletivo, o caráter também é. A inteligência social começa quando você aprende a observar essas diferenças silenciosas, porque elas mostram quem a pessoa é quando não está tentando impressionar. Outro sinal poderoso aparece quando ninguém está observando. O que a pessoa faz quando não há reconhecimento, quando não existe aplauso, aprovação ou recompensa. O caráter verdadeiro se manifesta justamente nesses momentos. Ações discretas, honestidade silenciosa, escolhas éticas sem testemunhas. Tudo isso revela valores internos, não performance social. Muitas pessoas agem corretamente apenas quando estão sendo vistas. Isso não significa necessariamente má intenção, mas mostra que o comportamento depende de validação externa. Já quem tem caráter sólido mantém coerência mesmo no anonimato. E essa coerência é um dos pilares mais fortes da psicologia do comportamento humano. Se você já percebeu alguém agir de forma diferente quando acha que ninguém está olhando, comenta: "Eu observo detalhes". Isso ajuda a reforçar sua percepção e também incentiva outras pessoas a desenvolverem essa consciência emocional. Pequenos gestos como esse fortalecem sua capacidade de leitura comportamental. Outro comportamento que revela caráter é a reação ao erro. Todos erram, mas nem todos assumem. Algumas pessoas imediatamente procuram culpados, criam justificativas ou minimizam a situação. Outras reconhecem, aprendem e ajustam. Essa diferença mostra maturidade emocional e responsabilidade, elementos fundamentais do caráter. Quem assume erros demonstra segurança interna. Quem foge deles geralmente tenta proteger a própria imagem. E proteger a imagem a qualquer custo é um sinal clássico de fragilidade de caráter. Porque a pessoa está mais preocupada em parecer correta do que em ser correta. Observe também como alguém reage quando deixa de precisar de você. Enquanto existe interesse, há proximidade, atenção e disponibilidade. Quando o interesse acaba, o comportamento muda. Essa mudança revela se a conexão era genuína ou funcional. Relações baseadas em caráter permanecem estáveis, enquanto relações baseadas em interesse oscilam conforme a utilidade. Existe uma frase forte dentro da psicologia social: quando a utilidade termina, o caráter aparece. Isso acontece porque, sem interesse, a pessoa não precisa mais sustentar uma imagem. E é nesse momento que você enxerga o comportamento espontâneo. Outro ponto importante é como alguém lida com poder. Pode ser uma pequena autoridade, uma posição no trabalho ou qualquer forma de controle. O poder não muda o caráter, ele amplifica o que já existe. Pessoas com caráter usam poder com responsabilidade. Pessoas inseguras usam poder para dominar. Observe se a pessoa se torna mais arrogante quando tem vantagem. Se ela perde empatia, se diminui os outros ou se impõe desnecessariamente. Esses comportamentos mostram que o caráter estava ali o tempo todo, apenas aguardando uma oportunidade para se manifestar. Se essa parte fez sentido, escreva "caráter se revela" nos comentários. Essa frase ajuda a fixar mentalmente a ideia de que atitudes dizem mais do que palavras. Além disso,
aumenta o engajamento e permite que mais pessoas desenvolvam essa percepção. Outro comportamento revelador é a coerência entre o que alguém diz e o que faz. Muitas pessoas falam sobre valores, respeito e honestidade, mas suas ações contradizem essas palavras. Essa incoerência é um dos sinais mais claros de que existe mais preocupação com imagem do que com essência. E quando você começa a observar essa diferença, passa a confiar mais em padrões do que em discursos. Quando você começa a prestar atenção nessa coerência entre palavras e ações, algo muda na forma como você enxerga as pessoas. Você deixa de se impressionar com discursos e passa a observar comportamentos repetidos. Porque o caráter não se revela em um momento isolado, mas em padrões consistentes. Uma promessa não cumprida pode ser um erro. Várias promessas não cumpridas formam um padrão. E padrões são a linguagem silenciosa do caráter. Outro comportamento que revela muito é como a pessoa reage quando alguém tem sucesso. Observe se existe apoio genuíno ou se surgem comentários irônicos, comparações ou tentativas de diminuir a conquista. A inveja silenciosa muitas vezes aparece disfarçada de brincadeira, e esse tipo de reação mostra dificuldade em celebrar o outro, algo que revela insegurança e fragilidade emocional. Pessoas com caráter sólido não se sentem ameaçadas pelo crescimento dos outros. Elas reconhecem, incentivam e até se inspiram. Já quem tem caráter instável costuma competir silenciosamente, mesmo em relações que deveriam ser de apoio. Esse comportamento, embora sutil, revela muito sobre a estrutura interna de alguém. Observe também como a pessoa lida com críticas. Quando recebe um feedback, ela escuta ou reage defensivamente, reflete ou ataca. Quem tem maturidade emocional consegue analisar, mesmo que não concorde. Quem reage com agressividade geralmente está mais preocupado em proteger a própria imagem do que em evoluir. E essa postura mostra resistência ao crescimento. Se você já percebeu alguém que não aceita críticas e sempre reage de forma defensiva, comenta: "Eu observo reações." Isso ajuda a reforçar sua atenção para esses sinais e também cria conexão com quem está assistindo. Quanto mais você observa, mais desenvolve inteligência social. Outro comportamento silencioso é a forma como alguém fala de pessoas ausentes. Quando alguém critica constantemente quem não está presente, isso revela mais sobre o caráter de quem fala do que sobre o alvo da crítica. Porque se a pessoa age assim com outros, provavelmente também age assim quando você não está por perto. Esse tipo de atitude mostra falta de lealdade emocional. Pessoas com caráter sólido evitam expor, humilhar ou diminuir terceiros. Elas podem discordar, mas mantêm respeito. Já quem usa a ausência dos outros para se posicionar demonstra insegurança e necessidade de validação. Existe também o comportamento de mudar de postura conforme o ambiente. A pessoa é uma com certos grupos e outra completamente diferente em outros contextos. Isso não significa adaptação social, mas inconsistência de valores. Quando alguém altera princípios para se encaixar, isso revela que o caráter depende da situação. Observe se a pessoa mantém sua essência, mesmo quando isso não traz vantagem. Coerência em ambientes diferentes é um dos sinais mais fortes de caráter verdadeiro. Quem tem valores sólidos não precisa mudar quem é para ser aceito. Outro sinal importante aparece quando alguém precisa escolher entre o que é fácil e o que é correto. Pequenas decisões mostram prioridades internas. Às vezes, ninguém percebe, ninguém cobra, ninguém questiona. Mesmo assim, a escolha acontece. E essa escolha revela valores reais. Quando você começa a observar essas decisões silenciosas, passa a entender que caráter não é algo declarado. É algo demonstrado em atitudes discretas, repetidas e espontâneas. Isso desenvolve sua percepção psicológica e evita que você confie apenas em aparência.
Se essa reflexão já mudou sua forma de observar as pessoas, escreve "Eu observo atitudes". Esse tipo de afirmação fortalece sua consciência emocional e ajuda a consolidar esse novo olhar. Outro comportamento revelador é como alguém reage quando perde algo. Pode ser uma oportunidade, um benefício ou uma vantagem. A pessoa mantém dignidade ou reage com ressentimento? Quem tem caráter aceita perdas sem destruir relações. Quem não tem, muitas vezes, revela frustração através de atitudes impulsivas. Observe também a forma como alguém trata seus próprios compromissos. A pessoa cumpre o que promete, chega no horário, respeita acordos. Esses detalhes parecem simples, mas mostram responsabilidade e respeito. E responsabilidade é um dos pilares do caráter. No fundo, todos esses comportamentos têm algo em comum. Eles aparecem quando não há esforço consciente para impressionar. São atitudes naturais, espontâneas, que revelam quem a pessoa é de verdade. E quando você aprende a observar isso, deixa de ser surpreendido por mudanças bruscas, porque já percebeu os sinais desde o início. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou. Talvez uma lembrança, talvez uma percepção, talvez até aquela sensação silenciosa de que agora você enxerga as pessoas de uma forma diferente. E esse tipo de consciência não aparece por acaso. Ela surge quando você começa a observar o comportamento humano com mais profundidade, quando deixa de se guiar apenas por palavras e passa a perceber atitudes. Se esse conteúdo fez você refletir, considere se inscrever no canal agora. Aqui, cada vídeo é pensado para desenvolver sua inteligência emocional, sua leitura psicológica e sua capacidade de entender o que muitos não percebem. E eu quero propor algo simples, mas poderoso. Comente a frase: "Eu observo o caráter". Ao escrever isso, você não está apenas interagindo com o vídeo, está reforçando mentalmente esse novo olhar. Esse pequeno gesto cria compromisso com sua própria evolução e ainda ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam desenvolver essa mesma consciência. Também deixe seu like neste vídeo. Pode parecer algo pequeno, mas esse apoio mostra que conteúdos sobre psicologia comportamental, inteligência emocional e percepção humana precisam continuar sendo produzidos. Seu like ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que estão tentando entender melhor o comportamento ao redor e evitar relações superficiais. E agora, não pare por aqui. Na tela já está aparecendo o próximo vídeo, que complementa exatamente essa reflexão e vai aprofundar ainda mais sua capacidade de identificar padrões psicológicos e sinais silenciosos nas relações. Clique nele e continue essa jornada de desenvolvimento pessoal e leitura estratégica do comportamento humano.